Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando o nosso 6º dia de aula de Teologia Pastoral. Já oramos, como é costume, nossas aulas são gravadas. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz a todos. Boa noite, graça e paz. Estamos estudando esse assunto tão importante e hoje a temática será muito especial. Hoje nós estaremos trabalhando dentro de uma das doutrinas mais importantes, eu diria, para o cristão e principalmente ao pastor, que é sobre a oração individual e a oração coletiva. E o nosso querido pastor, professor, mestre John MacArthur Jr., ele dedica 2 capítulos da 3ª parte do livro dele, que é o capítulo de número 10, que é a vida de oração do pastor, aspecto pessoal, e o capítulo 11, que é a vida de oração do pastor, o aspecto ministerial. E hoje nós estaremos nos debruçando sobre isso. Estarei lendo um pouco desse material do MacArthur, principalmente nesses capítulos. Estarei fazendo uma citação hoje do Pastor Contemplativo e estaremos trabalhando também em cima da apostila. Minha apostila eu dedico aqui o capítulo 5, a prática da oração, tá bom? Então, nossas aulas são gravadas, como os irmãos sabem disso, para que vocês continuem estudando a partir dos temas e do material. Ela é gravada também as nossas aulas, porque a gente possa estar utilizando com futuras turmas em EAD. É gravado também para que a gente possa estar abençoando o maior número de irmãos e obreiros espalhados no Brasil e no mundo. E ela é gravada também para que, por meio dessas aulas, muitos possam ouvir do Evangelho, aprender sobre os temas e se renderem a Cristo. Tá bom? Então, vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Vamos ler um texto bíblico, como é costume, e vamos começar. E hoje eu quero ler aqui um texto muito importante, que é Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículo 4. Graças a paz, Wesley. Boa noite, filho. Boa noite a todos. Graça e paz, pastor. Graça e paz, irmãos. Paz, irmão Wesley. Então, quem quiser, pode ler para nós Atos 6, 4, por gentileza. Esse texto, esse versículo em especial, está naquele contexto quando os apóstolos tiveram uma demanda, socorrer as viúvas helênicas. E então eles tiveram uma direção da parte do Senhor de escolherem ali pessoas que dessem um bom testemunho, que fossem cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e que também fosse de origem helênica, para poder assistir as viúvas e a assistência social para que elas não fossem esquecidas. E os apóstolos, nas suas interações entre eles, entre o colegiado e entre os obreiros, e toda aquela igreja que crescia em grande projeção e número, tanto em qualidade quanto em quantidade, eles falaram algo aqui que é o âmago do ofício pastoral. Então, por favor, quem quiser, leia para nós. Posso ler, pastor? Por favor, pastor. Atos 6, 4. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Aleluia. Nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Essas são as 2 asas de um pastor, em qualquer contexto. Essas são as 2 asas de um ministro, de um profeta, de um mestre, de um evangelista, e naqueles dias dos próprios apóstolos. Não tem como ser um ministro, um líder de Deus, sem oração e sem a palavra. Eu jamais me esqueci do que aprendi com o Russell Shedd. Quando pegamos a nossa Bíblia e lemos a nossa Bíblia,
nós convidamos Jesus para que ele sente do nosso lado e fale conosco. No momento que lemos a Bíblia, estamos lendo o texto do autor. E o autor, que é o próprio Deus, pelo poder do Espírito Santo, se manifestou nessa terra por meio do Deus Filho. E sabemos que ele é a palavra encarnada. Então, nas palavras do Dr. Shedd, do pastor Russell Shedd, quando lemos a Bíblia é como se Jesus estivesse do nosso lado, nos ensinando todos os seus caminhos, todos os seus propósitos. E como alguém também já disse, que a Bíblia aberta é a boca de Deus falando. A Bíblia fechada é a boca de Deus fechada. Mas no momento em que Deus fala conosco e nos ensina, logo na sequência também, nós vamos a Ele, em devoção e por meio da oração. Então, a oração é o nosso gesto de se comunicar com Deus, de falar com Ele, de ser amigo dEle. E hoje a gente vai estar trabalhando nesse tema que eu diria que só estamos de pé aqui, irmãos, porque podem ver, antes de abrirmos a nossa aula aqui e gravarmos, nós gastamos um período, sim, pequeno, mas um período profundo de oração. Se Deus tem nos dado graça no aprendizado, tem nos dado saúde na nossa teologia, tem sido conosco é porque nós oramos aqui. Eu posso dizer sem medo de errar que a igreja ela ainda continua sendo vencedora, triunfante e continuará sendo, é também porque a igreja ora. E se um cristão ele continua vencendo dia a dia, mesmo quando ele, por um momento ou outro, tem as suas oscilações, e no meio de toda dor, ele triunfa, ele vence, ele persevera, é porque ele é um cristão que ora. Então hoje nós estaremos trabalhando aqui, nessa área tão importante de um pastor, de um ministro, mas ao mesmo tempo nessa área que também é uma área muito sutil, aonde o inimigo tenta nos enganar, tenta nos tirar desse propósito e tenta neutralizar essa área tão importante das nossas vidas. Então fica aqui essas palavras iniciais dessa breve leitura, e eu gostaria inclusive de citar aqui um dos pontos, porque a pauta de hoje nós teremos 6 pautas, e eu quero pegar a 6ª pauta e fazer apenas uma citação para fazer esse desfecho, para a gente mergulhar nos livros. Quero fazer uma pergunta para vocês. Seria coincidência que todos os grandes homens de Deus, no Velho Testamento e no Novo Testamento, na igreja primitiva, na história da igreja, na Reforma, nos períodos de grandes avivamentos e expansões do reino, até os nossos dias, e poderíamos colocar aqui alguns nomes, como, por exemplo, Lutero, George Whitefield, Calvin, Wesley, Jonathan Edwards, Spurgeon, e mais recentemente, Billy Graham, Ernest Tonini, Davi Yong-Shu e tantos homens de Deus. Eles uniram a fé deles às orações. Seria coincidência? Ou seria que, de fato, esses irmãos, na história da Bíblia, na história de todo o cristianismo, eles além de crerem em Deus, eles se debruçavam intensamente diante desse Deus pelo qual eles criam e tinham uma vida de oração fervorosa. Seria coincidência que eles foram usados por Deus? Ou seria que a oração foi a maneira pela qual Deus abriu os mares vermelhos, Deus estendeu seu braço, Deus os usou poderosamente? Pensem nisso. Eu quero acreditar que sim, eles foram homens eleitos, homens separados, escolhidos pelo dedo de Deus, isso não tenha dúvida, mas eles acreditavam no poder da oração. Eles acreditavam nessa promessa e não negociavam. E por isso, podem ver
que ao lado de todos esses homens e durante a vida deles, eles uniram a fé, as obras, principalmente colocando tudo isso diante de Deus em oração. Tá bom, meus irmãos? Guardem essas palavras, né? E eu fiz aqui essa pergunta, quase que uma pergunta de retórica, para nos desafiar, porque não foi à toa que eles realizaram grandes obras. Não é verdade? Querem fazer algum comentário? Tá tranquilo, pastor. Pastor Johnny? Da minha parte também. Eu até separei aqui livro do nosso querido pastor Enéas Tonini, que foi um vaso usado nas mãos do Senhor, sobre o tema o avivamento bíblico. E olha só, um livro dele também, Você Está Cheio do Espírito Santo? E outro livro dele, Do Conselho do Senhor. E o companheiro dele, José Rego do Nascimento, Calvário e Pentecoste, fundador da Igreja Batista da Lagoinha. Todos esses pastores, como também, olha, eu separei aqui, a oração, a chave do avivamento, da editora Betânia, Po Yangshu, antigamente ele era chamado de Po Yangshu, né? Então, até mesmo o fato dele ter a maior igreja do mundo, grupos familiares e o crescimento da igreja, ele atribui o sucesso dele à oração. E eu não tenho dúvida, irmãos, que a oração fazia parte do estilo de vida de cada um desses, como também dos nossos irmãos que eu citei, e como eu aprendi também, e vocês aprenderam, por exemplo, John Wesley. John Wesley era um homem de muita oração. Spurgeon, um homem de muita oração. George Whitefield, de muita oração. Tá bom? Deus nos ajude. E vamos trabalhar, meus irmãos. E agora, meus irmãos, então, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, que eu aprendi com Eugene Peterson. Hoje a gente vai usar bastante coisa e bastante lições de Eugene Peterson. O que é mais importante? A oração individual ou a oração coletiva? Eu já ensinei em algumas outras aulas, mas se alguém souber, então não fala, mas quem não sabe pode chutar ou pode deduzir. Qual é a oração mais importante? A oração individual, aquela que Jesus disse, entra no teu quarto e ora a Deus, e fecha a porta do teu quarto e ora ao Senhor, e Deus que te vê em oculto te responderá. Perceba que Jesus, quando ele fala sobre essa oração individual, logo na sequência, quando ele fala sobre Deus e o Pai, que te vê em oculto, não é que te escuta em oculto. Interessante, né? Porque parece contraditório. Se Jesus está falando para entrarmos no quarto e orarmos em silêncio, Deus nos ouviria, mas ele está falando que Deus nos vê. Olha que lindo. Interessante, não? Então, qual que é mais importante, irmãos? A oração individual, essa que disse Jesus, ou a oração coletiva, aquela que faziam os apóstolos, como foram, por exemplo, os apóstolos no cenáculo, ao ouvir o Espírito Santo, onde eles reuniam, oravam juntos, a oração que eles faziam sempre quando eles estavam juntos, a oração que Jesus fez junto com os apóstolos em João 17, a oração intercessória, ou ainda aquela oração, tudo dentro do aspecto coletivo, quando o próprio Salomão fala sobre se o meu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, aqueles momentos em que o povo de Deus ia ao templo, enquanto o sumo sacerdote, ou melhor, o sacerdote queimava o incenso, os sacerdotes levitas estavam ali próximos, porque simbolizava as orações do povo de Deus subindo até o altar, na hora que eles iam queimando o incenso aromático.
e o povo ficava espalhado, cada um no seu lugar, clamando a Deus. Isso nos faz lembrar também Zacarias, quando ele tem a visão do anjo Gabriel, e ali o anjo fala para ele que a esposa dele e ele teriam filhos. Podem ver que aquela oração, Zacarias está ali queimando o incenso, mas ele não estava sozinho. O povo estava fora, aguardando, cada um no seu lugar. Os levitas e os sacerdotes no lugar deles, os gentios no pátio, todos clamando a Deus, porque era a hora da oração. Podem ver que João e Pedro e João, quando eles vão orar no templo e passam pela porta chamada Formosa, num certo horário da tarde, era costume deles orarem juntos. Ou seja, qual é a oração mais importante? A individual ou a coletiva? O que vocês acham? Penso que é individual. Individual, né, Tomé? A gente aprende que é individual, né? Por quê, Tomé? Porque se não tiver a oração individual, acho que a segunda não acontece, a coletiva. Exatamente. É isso praticamente o nosso consenso, né? Né? O que mais? O que você acha, Wesley? Qual que é mais importante, a oração individual ou a coletiva? Pastor, eu acho que é individual, né? Porque você está conversando com Deus. Joia. Como o Tomé disse, né? Porque se não tiver individual, a coletiva, né? Pastor Johnny. Acho que é importante frisar que ambas Deus ouve, né? Antes de tudo. Então, o senhor colocou numa escala de mais importante. Eu queria estar do outro lado aí da corda. Primeiro porque, o que eu penso a respeito, né? Quando Cristo vier buscar, ele vai vir buscar a igreja, o corpo de Cristo. E aí eu lembrei, enquanto o senhor falava, daquilo que Deus falou para Caim. É uma fala bem curta, mas assim, me fez refletir agora, enquanto o senhor falava. Cadê o teu irmão? Depois que ele havia... E me parece que essa fala dele, de Deus, é uma fala que ainda a gente pode continuar ouvindo, né? A respeito desse zelo e cuidado com o próximo. Então, me parece que a oração coletiva, ela tem uma tônica maior ali. Joia. Pastor, de fato, agora vou dar a resposta para vocês, irmãos. Mas Não é concordo minha, plenamente com os irmãos, tá? Antes de tudo. É claro, claro. Concordo Eu plenamente. possivelmente também ao longo desses anos, né, pastor, eu já devo ter tocado nesses assuntos de outra forma. Então, quem sabe, ora pela aula, ora pela reflexão, ora pela literatura, né? A gente vai amadurecendo as ideias. Não sei se o pastor vai se lembrar, mas eu já pontuei alguma coisa assim no passado em algumas outras matérias, né? Mas e que eu vou passar a ensinar agora para vocês não é um aprendizado meu, mas é do nosso querido pastor Eugene Peterson, o pastor dos pastores. Quando ele trabalha sobre o tema, ele realmente fala que a oração coletiva ela é mais importante do que a individual. E aí ele justifica. Ele fala o seguinte, vamos pegar um exemplo aqui. Por exemplo, irmãos, eu era um católico apostólico romano. E como católico apostólico romano, você tem todos os seus santos e você ora a eles. Você é devoto a eles. Eu, por exemplo, eu era devoto a Jesus Cristo, à Aparecida e ao Padre Cícero, porque eu sou nordestino, então eu escolhi, ao longo da minha vida, ter essas devoções. E eu lembro que quando eu queria algo, precisava de algo, eu orava sempre para um dos três. Logo depois da minha conversão, ou na conversão, eu disse para mim mesmo, a partir de hoje eu seguirei Jesus Cristo e a Bíblia Sagrada. No primeiro momento, a impressão que eu tive é que eu estaria desprezando tanto a Aparecida, no caso, que é a manifestação de Maria, né, na ideia católica, e o Padre Cícero. Então, foi um grande desafio fazer essa oração, porque eu era um católico realmente praticante. Mas eu cheguei a uma conclusão. Quem morreu na cruz para me salvar? De quem que a Bíblia fala demasiadamente?
Quem é que um dia voltará para nos buscar? Quem é que tem o poder de nos perdoar? Quem foi que nos comprou com seu sangue? Então eu tomei a decisão em uma noite, lá na Missão Cristã Verdade e Vida, sob o cuidado e a direção do pastor Orfeu Furquim. E eu entreguei a minha vida a Jesus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, me invadiu. Eu achei aquilo, assim, surpreendente, porque eu falei, uau, eu fiz uma oração. Eu não chorei, eu não me emocionei, mas uma paz que excedia o entendimento me invadiu. E eu pensei comigo, bom, eu, pelo menos uma vez por mês, eu vou vir nessa igreja. Resumindo a longa história, nunca mais parei de ir naquela igreja e estamos aqui, né, para a glória de Deus. E então ali começou a minha caminhada, e ali eu me lembro que logo na sequência eu soube que tinha os cultos de jovens, e agora eu tinha um desafio, porque eu iria orar só para Jesus, mas eu não sabia orar. E eu me lembro que eu me reuni com os líderes dos jovens e cheguei neles e falei assim, bom, eu me converti, vocês sabem disso, da semana passada, retrasada. Então vocês me ensinem a orar. Aí um olhou para o outro, eu lembro que tinha umas 3, 4 pessoas, que eram os mais maduros, e estava eu e os meus amigos que tínhamos nos convertido, eles começaram a rir. E eu falei, não estou brincando, estou falando sério. Eu me converti, agora vocês têm que me ensinar a orar. Eu vejo vocês orando, qualquer coisa, vocês oram para isso, para aquilo. E aí, quanto mais eu falava, mais eles iam. Eu falei, eu não estou brincando, vocês têm que me ensinar a orar. E ali eles disseram assim, não, nós estamos indo, não é pelo deboche, mas Deus vai te ensinar a orar. Fique tranquilo. A vida da igreja, os momentos aqui, ó, com a palavra de Deus, você vai aprender. Eu falei, mas é simples assim? Ele falou, é simples assim. É que, na realidade, o que eles estavam dizendo? Por meio do ensino da igreja e por meio da sua vida aqui na igreja, vai ser impossível que a gente ore para alguma outra pessoa, outro ser, que não seja Jesus. E fique tranquilo, nós te passaremos, sim, pela experiência da vida, tudo o que aprendemos. E você vai aprender. E o pastor, com certeza, vai te ensinar. Então, meus irmãos, Eugene Peterson dá a resposta para nós. Qual é a resposta que ele dá? Ele ensina que, de fato, a oração coletiva ela é mais importante. Por quê? Porque ela pressupõe que nós vamos orar num grupo. E quando vamos orar naquele grupo, para orarmos correto, os pastores e líderes e professores nos ensinarão como orar adequadamente. E dentro do aprendizado da doutrina da oração está a oração individual. Aí fica claro o significado da oração individual, porque aí sim podemos e aprendemos a orar individualmente, sozinhos, mas percebam, nós aprendemos a oração individual onde? Na congregação, no coletivo. Ficou claro? Ficou claro? Tudo bem? Não é? Tem sentido ou não tem, Tomé? Essa explicação do Eugene Peterson. Tem sim, pastor. Faz sentido. Né? Quando nós entendemos que na oração coletiva não é só o ato de orar, mas que está embutido automaticamente ali toda uma devoção, toda uma instrução bíblica. E essa instrução bíblica, ela também faz com que a gente, de forma sendo instruídos no corpo de Cristo, na igreja, a gente aprenda melhor. Compreendeu, Wesley? Joia. Sim, pastor. E, pastor Johnny, aí dessa forma, olha só, aí a gente aprende que a oração individual, ela é, na realidade, só uma extensão daquilo que vivemos no corpo, que é necessário. Por isso que Jesus nos ensina. E ele também dá o exemplo. Podem ver, meus irmãos, que nós, quando vemos a vida de oração de Jesus, Jesus se retirava para orar como de costume. Vocês verão que muitas vezes Jesus ele sai para orar
E o texto bíblico vai mostrar que Jesus fazia isso como era o seu costume. Isso é muito lindo, né? Por quê? Porque ele tinha o hábito, ou seja, a oração individual era não apenas um método de Jesus, mas um hábito, um costume. E Jesus fazia isso com muita frequência. E ele, sendo Deus e sendo homem e perfeito que era, precisava orar, quanto mais nós. Quanto mais nós. Por isso, a doutrina da oração, ela é uma doutrina imprescindível. Para que a gente aprenda a orar individualmente, com qualidade, a gente vai aprender no coletivo. E o Eugene Peterson, inclusive, também fala uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte, ele diz assim, que quando nós oramos no coletivo, nós treinamos a nossa vida de oração ser uma vida menos egoísta. Por quê? O que vocês acham? Pode ver que quando nós temos uma vida de oração só no pessoal, nós, sem percebermos, caímos, eu diria, num estilo de vida egoísta. Mas quando nós estamos vivendo a oração coletiva, nós praticamente não conseguimos desenvolver a vida egoísta. Por quê? O que vocês acham? Tem um segredo aí. É o mesmo que acontece, isso aqui não é uma regra, obviamente, me parece que é a mesma coisa que acontece quando se tem um filho solo. Não aprende a dividir. Quando é dois, ele passa a aprender que não é apenas dele. Tem alguma coisa nesse sentido. Tem, mas tem algo mais profundo, pastor. Tem algo mais profundo. Pastor. O que nós fizemos hoje, minutos antes de iniciarmos a nossa gravação? Quando eu disse, vamos orar para começarmos? Vocês têm algum pedido de oração? O que o pastor lembrou? Dos nossos irmãos, né? O que está acontecendo com eles? Estão com alguma dificuldade, não estão? Justamente, tem algumas dificuldades lá para abandonar alguns vícios. E eu citei, por exemplo, alguns irmãos da nossa igreja e o pastor José Ribeiro, que está passando por uma situação difícil. Por quê? Porque nós não lembramos de nós lembramos deles. Nesse exato momento. A necessidade nossa é maior do que a necessidade deles? Podemos falar que é a dor do próximo, pastor? Exatamente. Mas é a dor do próximo não só porque o próximo tem dor, porque todo mundo tem um grau de dificuldade em alguma área. Todo mundo vai ter um leão para vencer, um urso para vencer, mas você concorda? Tem hora que o irmão não tem só um leão ou um urso. O irmão tem um Golias para vencer. Por exemplo, essa situação que o Ribeiro está enfrentando, em que hoje eu me coloquei por vários momentos diante de Deus, por ele, pela Fabiana. Por quê? Porque estão sofrendo muito. Então, quando eu olho para mim e olho para a minha realidade, falo, poxa, eu não estou sofrendo. Eu tenho meus leãozinhos, meus gatos que tentam me zunhar, meus dilemas são importantes. Mas comparado ao que os meus irmãos estão passando, a minha dor não se compara a deles. Logo, a oração coletiva nos ensina a olhar para as verdadeiras necessidades. A oração individual nem sempre nos faz olhar para as verdadeiras necessidades. Se eu oro sempre sozinho, é porque eu não exercito o quê? A vida de comunidade, de forma plena. Eu posso até ir na igreja, mas eu sou insensível à necessidade do outro. Mas no momento em que eu me torno um cristão maduro, me torno um cristão sensível, e a palavra para isso é um cristão com compaixão, e faço do meu irmão parte da minha vida, e da dor do meu irmão
parte da minha dor, e da alegria do meu irmão, parte da minha alegria, então, nos momentos de dores, eu cumprirei aquilo que Tiago diz: está alguém entre vós triste? Ore. Está entre vós alguém feliz? Cante louvores. No momento que eu vivo a vida de comunidade e oro em comunidade, podem ver que em alguns momentos, muitas vezes, nós, numa reunião de oração, perguntamos para os irmãos e há uma explosão de gratidão. Praticamente, eu sei que é raro, porque sempre tem alguém sofrendo, mas acontece de ter vários irmãos que estão com tanta gratidão que a palavra que eles dizem, não, eu só quero louvar a Deus com ações de graças, porque o Senhor me ouviu, o Senhor me curou, Ele me deu a minha bênção. Ou seja, pode ver que nos momentos em que está tudo muito bem, a nossa oração vira louvor, vira ações de graça. Mesmo que não cantemos ali, mas é uma oração de gratidão. Então, o que acontece? Na oração coletiva, nós olhamos para o próximo. Hoje, por exemplo, irmãos, pela manhã, eu vou hoje, um dos pontos do meu tema será o diário de oração. Hoje eu gastei um tempo bem razoável na minha devocional, escrevendo várias coisas e orando pelo Ribeiro, pelo Israel e pela família deles. E confesso que ali foi um momento de profundo quebrantamento e durante o dia inteiro eu não consegui me esquecer do meu amigo. Por quê? Porque a dor dele é uma dor muito grande, então não tem como eu simplesmente seguir o meu dia achando que, não, tudo bem. Então, todas as vezes que eu me lembrava, eu fazia uma súplica, mas pela manhã eu dediquei um período razoável, eu diria até um pouco longo, pela vida deles. Por quê? Porque ao viver em comunidade com meu irmão e com a igreja, a compaixão ela é dilatada. E aí, no momento do individual, da oração individual, nós não conseguimos ficar orando pelos nossos dilemas e problemas. A não ser, é claro, que o meu problema seja muito grande. Tá bom, meus irmãos? Então, respondeu aí esse ponto? O que vocês acharam? Interessante essa lição de Eugene Peterson, não, irmãos? Levar as cargas pesadas uns dos outros, né? Sim, exatamente, pastor. Deu uma falhada, deu uma cortada, mas é isso aí. Levar as cargas pesadas uns dos outros, foi isso que o senhor O disse, pastor né? está cortando aqui. Então, você disse levar as cargas pesadas Sim, uns dos isso. outros, né? Joia. Tá bom, meus irmãos? Vamos lá, então. Deixa eu contar aqui uma ilustração viva, irmãos. Lá no pregão, lembra que eu já mencionei nas outras aulas, nós nos reuníamos no Betel, no seminário Betel da missionária Durvalina, e eu lembro que em alguns momentos nós fazíamos certas campanhas de orações em prol de alguns motivos, e quando estávamos ali para fazer um grande evangelismo, um grande projeto de evangelismo, como foram as distribuições das Bíblias, como foram, por exemplo, os cultos que fizemos lá no pregão, o que eu fazia? Eu convocava os irmãos e nós marcávamos, ou dentro do pregão, ou principalmente lá na hora do almoço, no Betel Brasileiro, para a gente dedicar um período bem longo de oração. Então, era muito legal, porque nós tínhamos dias de intercessão juntos. E eu me lembro de um dia que nós estávamos numa sala, tínhamos por volta de 15 pessoas, 20 conosco, todos irmãos, e ali nós colocamos os motivos da intercessão e fomos gastar aquele período de 15 minutos a meia hora de oração. E ali nós nos reunimos, compartilhamos, né? Fizemos a citação, a leitura de um texto e falamos, vamos orar, vamos. E ali nós começamos a orar. E o mais interessante, irmãos, porque ali estava irmãos batistas, no caso eu, batista renovado, avivado,
tínhamos batistas brasileiros tradicionais, tínhamos pentecostais, Assembleia Brasil para Cristo, Avivamento Bíblico, Igreja do Manto, igreja, pensa, todo tipo de irmão lá, né? E também tinha, dentro dos tradicionais, tinha metodista livre, metodista wesleyano, que é o metodista renovado, e tinha os presbiteriano tradicional. E logo depois de um dia desses de oração, logo depois do período, né, o Décio, que era da igreja presbiteriana ali do centro mesmo, ele chegou para mim e falou assim, poxa, Rai, foi muito difícil orar lá com vocês. Eu falei, mas por que, Décio? Foi tão gostoso, foi tão abençoado? Ele falou, não, porque você esqueceu, eu e meu irmão, Delmi, somos tradicionais. Eu falei, então, mas não, na hora que vocês começaram a orar, todo mundo orando alto, e eu estava assim, tentando fazer como é de costume na nossa igreja, a oração silenciosa. E só que vocês começaram a orar, e uma hora aqui, outra hora mais alto, e eu tentando orar e não me concentrava, e me distraía, e abria os olhos, eu comecei a ficar meio bravo, e aí eu comecei a ficar meio bravo, e aí eu falei, puxa, eu não estou conseguindo me concentrar, então já sei, vou começar a falar também, Senhor, em nome de Jesus. Aí eu comecei a orar alto, Raio, eu falei, e aí, você conseguiu? Eu orei, eu falei, poxa, glória a Deus. Por que você não tentou mais um pouco? Como assim mais um pouco? Vai que você tenta mais um pouco, você é batizado com o Espírito Santo. Ele, deixa de ser bobo e tal. Aí a gente deu risada, né? E eu fiquei ali muito feliz e a gente se abraçou e brincamos, né? Porque como tradicional, irmãos, nós temos esse estigma de que quem ora muito somos nós, que oramos alto. E não é verdade. O seu Shed é um homem de muita oração, e ele orava de forma silenciosa. Os tradicionais, muitas vezes, eles não oram alto, eles oram orações silenciosas, meia hora, uma hora. Pastor Ernesto Anini, antes de ser batizado com o Espírito Santo, ele orava 2 horas por dia, antes de ser batizado com o Espírito Santo. Aí depois foi batizado com o Espírito Santo, aí foi virar uma boa mudança na chave da vida dele. Mas eu estou contando essa ilustração porque eu nunca mais me esqueci, né, desse irmão e desse gracejo que na hora eu falei para ele. Tentasse um pouquinho mais, falasse um pouquinho mais alto, quem sabe a sua língua enrolava e você era batizado com o Espírito Santo. É claro que a gente sabe que não é isso. O batismo com o Espírito Santo não é simplesmente enrolar a língua, é um visitar de Deus. E aí, quando Deus deseja, ele concede o dom, né, o dom de línguas. Tá bom, meus irmãos? Eu lembrei disso hoje, enquanto preparava aqui a minha pauta, tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, meus irmãos. Quantos tipos de orações as Escrituras nos ensinam? Já pararam para pensar sobre isso? Já pararam para pensar sobre isso? Não necessariamente parar para pensar, mas, salvo engano mesmo, agora eu fiquei com dúvida se está lá ou não. Em teologia sistemática, no Wayne Grudem, né? Acho que ele fala alguma coisa a respeito. Não tenho certeza se foi nele ou se em algum outro que eu vi. E diversas, né? Diversas, exatamente. Mas concorda, pastor e irmãos? Nós somos ensinados a orar bastante. Nós somos ensinados a orar muito. Mas a pergunta que eu faço é: será que oramos bem ou oramos mal? Porque, como você acabou de dizer, no livro de teologia sistemática, há sim recomendações e em outros livros também, mas não existe simplesmente um único tipo de oração. E hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre isso. Mas é interessante, ao fazer essa pergunta para vocês e para nós, quantos tipos de orações existem? Não é? Existem vários tipos de orações. Citem algumas que vocês conhecem. De graça, intercessão, perdão. Libertação, cura. Libertação, boa. Joia, o que mais? Cura.
Percebam, o tema oração, ele é muito maior do que simplesmente imaginar que é uma coisa exclusiva e única. Vamos fazer uma leitura agora de 1 Timóteo 2, do 1 ao 3. 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Quem achou pode ler para nós. Vou ler aqui, pastor. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor. Glória a Deus. Versículo 8 agora. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Oração em todo lugar. Perceba, irmãos, teve uma certa ocasião que nós estávamos dando um estudo de oração e eu fui fazer um estudo. Nós não iremos agora dissecar isso, mas fica aqui a dica. Estudem sobre todas essas categorias e estilos de orações. Falamos há pouco da oração coletiva, que é a oração congregacional. Dentro da oração congregacional existe o clamor. Perceba, ó, vamos abrir aqui o leque da oração congregacional. Tem o clamor, onde todos oram juntos, e Deus, sendo todo-poderoso, não perde nenhuma palavra, nenhum sentimento, nenhuma intenção. Pelo contrário, tudo chega diante do trono da graça. As palavras mais altas e as palavras do coração de cada filho, naquele contexto. Esse é um clamor. Isso me faz lembrar as palavras, inclusive, de Davi Yongshu, onde dizia que quando a igreja começa a orar de forma em clamor, essa oração conjunta, ele traduziu muito bem, foi muito feliz, ele dizia que a igreja, quando faz isso, é como se fosse o som de muitas águas, que se misturam os barulhos, mesmo sendo uníssonos, porque todos oram, mas intercalam-se e cria-se ali o som de águas. Isso nos faz lembrar o rio de Deus, que flui, como disse Jesus, que falando do Espírito Santo que viveria dentro de nós fluiria um rio de águas vivas, dando essa ideia daquilo que passa por nós. E a oração nada mais é do que esse gesto entre o crente e Deus, Deus e o crente, a essa interação em que as palavras chegam diante de Deus e, quem sabe, na mesma hora, Deus responde de forma poderosa entre nós. Por isso que há uma presença que banha a congregação nessa oração. Percebam que a oração congregacional, a oração ali unidos no coletivo, tem o clamor. Dessa forma, tem também a oração em concordância, em que um ora e toda a igreja concorda com aquela oração. Percebam, mais um outro tipo, né? Aí dentro das outras orações, como a gente viu aqui, na sua versão, Tomé, leia para nós o versículo 1 de novo, porque na minha versão fala de outra forma, né? Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações... Deprecações. Deprecações. Olha que interessante essa versão, né? Orações, na minha versão diz, façam súplicas, né? Ou seja, a súplica ou a deprecações é um tipo de oração. Continua, Tomé, por favor. Orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Tá, joia. Perceba que aqui, ó,
súplica, vírgula, orações, vírgula, intercessões e ações de graça. Aqui, em 1 Timóteo 2, 1, mostra 4 tipos, onde podemos fazer de forma individual ou coletiva. Eu fiz a pergunta para vocês, pensando, desafiar o coração dos irmãos a ruminarem mais sobre esse tema. Porque eu, particularmente, irmãos, acredito que nós somos um povo que oramos muito. Oramos muito. Pelo menos nas nossas igrejas mais conservadoras, sejam elas pentecostais ou avivadas ou históricas. Eu sei que, mais recentemente, o povo de Deus não tem dado tanto zelo à oração, mas mesmo assim ainda somos um povo que oramos muito. Mas eu noto que nós oramos mal. Nós oramos com pouca qualidade, porque achamos que orar é simplesmente ali cumprir uma tabela, ou não entendemos sobre o tema. Fica aqui a minha dica, né? Por isso que essa aula vai ser muito importante, porque saber dos vários tipos de orações e aplicá-la na vida coletiva e individual com doçura, com dedicação, com persistência, com perseverança, nos ajudará a orar bem e melhor. Amém, meus irmãos? Pensem sobre isso, fica aqui esse desafio. Eu sei que é um momento mais acadêmico, mas aqui, invariavelmente, nos atinge a todos. A nós, pastores, como aqueles que redirecionam a igreja, mas ao crente de uma forma geral, porque sem oração nós não vivemos. Como eu escrevo na minha apostila, que a oração, ela é o oxigênio do crente. Eu aprendi com meu pastor que me conduziu aos primeiros passos, pastor Orfeu. E a palavra de Deus é o alimento do cristão. Então, fica aqui, meus irmãos, podem ver que nós muitas vezes nos alimentamos, mas nós estamos ofegantes. Nós estamos, com asmáticos. E podem ver que um período de oração pode ser determinante. E dentro das orações individuais e coletivas, ainda a gente tem o quê? Temos as vigílias, irmãos. Vigílias coletivas e vigílias individuais. Temos a oração silenciosa. Temos a oração, como a gente viu aqui, como súplicas. E aqui eu vou até abrir um leque a mais. Quando Paulo fala orai sem cessar, eu entendo que ele está dizendo viva em súplica de espírito. O que é súplica de espírito? O que os irmãos entendem sobre súplica de espírito? Não tem a ver com orai oração sem sem cessar. cessar? Orar em todo o tempo? Pode falar, pastor. Não, eu ia falar justamente isso. Não tem a ver com oração sem cessar? Oração intensa, constante, em onde você estiver, sempre estar orando? Tem a ver. E como que a gente vai orar sem cessar se o nosso padrão de oração é de joelhos, feche os olhos, curve a cabeça, una as mãos? Dá para a gente orar sem cessar assim, por exemplo, no trânsito? Nesse padrão, certamente não. Mas eu entendi sua pergunta agora. Eu acho que tem a ver com o seu... a forma com que você vive no seu cotidiano. A tua... Exato, pastor. Enfim. Uhum. Isso, não pode continuar falando. Tá. Bom, enfim. O teu viver, né? A tua entrega, a tua obediência ao Senhor é sempre uma resposta. Exato. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Tomé, irmão Wesley? Acredita que você está orando em pensamento ali a todo instante, né? Seja Orando em trabalhando. pensamento, em todo instante. Olha, o que mais?
É isso aí. A grosso modo é isso, é você estar conectado naquele momento, naquela fração do seu dia, ou naquele estado, naquela ocasião, seja na condução, seja no trabalho, seja numa atividade, ou quem sabe no lazer, é estar conectado, lembrando que Deus está ali com você, que você pode falar com Ele em pensamentos, que você pode se dirigir a Ele. Eu sei que é estranho, mas guardem isso. Spurgeon vai trabalhar muito sobre essa questão da súplica de espírito. Aqui, irmãos, há um exercício. Por exemplo, eu falo aqui com vocês, eu posso estar falando a vocês agora, com os meus olhos atentos em vocês, mas também com a minha mente ligada a Deus, sabendo que Deus está aqui do meu lado, e ao mesmo tempo, em fração de segundos, em súplicas, enquanto falo com vocês, exercitando a oração interna, dizendo: Senhor, me ajuda agora, me ilumina nesse momento. Enquanto falo, eu também estar falando com Ele. Talvez pareça estranho e até um pouco enigmático, mas não. É a súplica de espírito. É aquele gesto de comunhão em que você, ora, faz isso de uma forma mais ativa, e ora você faz isso de uma forma mais passiva. Como assim? Você está ali fazendo a obra de Deus, ou mesmo exercitando um trabalho, e de repente vem Deus e te dá um toque, e você está sensível a Ele. Logo, você interage com Deus no meio de uma situação, muitas vezes até complicada. É um exercício, sim, mas é um exercício que a gente desenvolve. E aqui Spurgeon vai falar uma coisa que eu confesso para vocês, meus irmãos, que é muito interessante. Ele dizia algo muito curioso. Ele falava assim: e quando nós gastamos um tempo de oração, de devocionais, no nosso particular, com bastante zelo, nós criamos uma conexão tão grande com Deus que automaticamente aquela comunhão que se inicia nos momentos de devocionais, nós acabamos carregando aquela doce comunhão aonde quer que estejamos. E sem que percebamos, estamos fazendo orações em súplicas de espírito. Pastor, mas isso é obrigado? Não, não é obrigado. Mas eu diria que é um privilégio. Porque, irmãos, você poder ouvir o toque de Deus, sentir uma direção de Deus, ou simplesmente aquiete-se, meu filho, ou se não, avance, faça, ou se não, cale-se, não fale nada agora, só observe. Isso é um segredo magnífico. Por quê? Porque isso demonstra que a nossa conexão espiritual com Deus está muito aguçada. Então, meus irmãos, pensem sobre isso. Na aula de hoje, a gente vai aprender várias coisas sobre oração, mas eu gostaria de dizer aqui para todos vocês e para todos aqueles que assistiram essa aula: estudem sobre o tema e coloquem em prática todos esses tipos de orações, porque eu não tenho dúvida que nós seremos ricamente abençoados por Deus, tá bom? Porque, como eu disse, não é que oramos mal, mas muitas vezes nós aprendemos que a oração é aquilo que fazemos por obrigação na nossa casa e aquilo que fazemos também por obrigação na igreja para Deus nos abençoar. Deus vai ouvir? Sim, mas eu diria que a gente está no primeiro degrau das experiências. Deus tem muito mais para todos nós, tá bom? Beleza? E quando a gente aprende esses vários tipos de orações, e como eu disse para vocês, enquanto eu pregava e dava um estudo para a igreja, eu fiquei encantado, porque cada uma dessas orações, irmãos, elas são riquíssimas. Por exemplo, a oração intercessória. A oração intercessória é uma oração riquíssima, e muitas vezes oramos pouco. Aqueles irmãos que creem, é claro, e aqui eu particularmente creio, nos dons do Espírito Santo e principalmente no dom de língua, creio também que quem tem um dom de língua, para que ele tenha êxito, ele tem que orar para que as línguas ele interprete, ou para que alguém interprete,
Mas deixa eu ensinar uma coisa para vocês, irmãos. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre o dom de língua, ele fala que quem ora em língua edifica-se a si mesmo. Meus irmãos, eu vou até dar... Deixa eu dar um testemunho aqui para a gente encerrar, né? Esse ponto e essa gravação. Todas as vezes que eu presenciei manifestações demoníacas, involuntariamente eu começo a uma explosão dentro de mim, em espírito falando em línguas. Toda situação que eu vejo que é Satanás ali, o meu espírito é impelido a orar em línguas, e eu começo uma batalha, os meus sentidos se aguçam, e eu vou para o confronto naquela situação. Não teve uma única vez que aconteceu algo diferente. Se você me perguntar o porquê isso acontece, eu acredito que porque um dia também Deus me deu esse dom, e a palavra de Deus nos ensina que aquele que ora em língua edifica-se a si próprio. Ou seja, a oração em língua estranha é uma oração pessoal, para sua edificação. No momento em que eu falo alto na igreja, para os irmãos verem que eu falo alto, e eu estou demonstrando algo que não deveria, a não ser que haja interpretação de línguas, diz o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo. Eu não sou contra o irmão que fala em línguas, mas muitas vezes há aqueles irmãos que falam em língua demonstrando a sua espiritualidade. Eu parafrasearia dizendo que eles estão fazendo aquilo que Jesus condenou, eles estão quase repetindo a oração dos sacerdotes nas praças, dos fariseus, melhor dizendo, dos fariseus nas praças, mostrando as suas virtudes. Nós não precisamos mostrar as nossas virtudes. A oração, ela deve ser algo que nos humilha, que nos quebranta, não que nos ensoberbece, né? Então fica aqui essa lição, e, por exemplo, lá em 2 Coríntios 10, 3 diz, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Podem ver que aqui é um tipo de oração de guerra, de batalha. Sabe esses jargões, batalha espiritual? Nascem daqui, mas eles têm um sentido de ser. Paulo aqui está dizendo que existem fortalezas do mal e que nós, como igreja, devemos nos unir e lutar pelo poder de Deus por meio da oração e por meio das armas de Deus. Efésios, capítulo 6, versículo 12, também vai dizer algo bem parecido. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas religiões celestiais. Por isso, versículo 13, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. E nós vemos aqui que a armadura do crente, o apóstolo Paulo, ele nos ensina para que a gente se revista e batalhe. É uma armadura completa, mas também que não está desprovido da oração, porque podem ver que o versículo 18 é orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Percebam que esses dois textos que eu li de 2 Coríntios e de Efésios remete à ideia de orações na perspectiva de batalhas, mais um tipo de oração. Então, que Deus nos ensine a orar e que possamos, sobre esse tema, crescer muito e crescer abundantemente, tá bom? Amém, meus irmãos? Alguma pergunta? Amém. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Se não, vamos parar aqui. E logo na sequência, irmãos, o que eu vou fazer? Para eu terminar esse ponto, eu vou pegar o livro do Eugene Peterson, Um Pastor Segundo o Coração de Deus, e lembram que dentro da proposta daquela obra, ele vai falar sobre as 3 uniões do triângulo. Tem as 3 retas do triângulo e tem as 3 interseções.
E uma delas não é a oração? Um capítulo, Eugene Peterson dedica à oração. E eu quero trabalhar no próximo módulo, mostrando o quanto o nosso irmão trabalha em cima disso e quero usar ele como uma ferramenta no sentido positivo, nos ensinando a orar melhor e orar bem. E depois quero falar também sobre o diário de oração. E aí, por último, quero falar sobre a oração do crente. Revela o nosso corpo de doutrina, a nossa teologia. E aí a gente vai para os livros, textos e para a apostila, tá bom? Beleza? Combinado. Fechado. Então, vou parar a nossa gravação, tá bom?